Leia um capítulo, que como vocês sabem, não dá pra gente ler ele completamente aqui. A gente vai ler um bom pedaço do capítulo de hoje, né? Falar um pouco dessas orientações de Jesus aos seus apóstolos. E é interessante porque esse capítulo casa muito com o capítulo passado, né? A gente debateu essa coisa da vocação, né? Dos apóstolos. A gente viu ali a esposa de Zebedeu tentar interceder aí pelos seus filhos, pedindo por eles, né? Nesse reino de Deus. E Jesus sempre conversando dessa forma, né? Parabólica conosco, para nos levar a pensar, né? Para nos levar a refletir. Não é uma resposta definitiva, deixa muita coisa em aberto, né? E isso eu venho pensando, né? Você imagina como era o pensamento do Cristo, né? Como era o pensamento, como é, né? Como é o pensamento de um espírito que tem tanta experiência, que sabe tanto. Não é nunca uma coisa só, né? As coisas não são simples, as coisas são complexas, né? Então, por isso, não dava só para responder sim ou não, né? Era necessário deixar em aberto aí, porque sabendo ele de tantas possibilidades, né? Nada para ele deve parecer impossível, né? E aí, hoje eu queria fazer um exercício aqui com vocês, antes da gente começar. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas no final aí de toda a Bíblia, a gente tem mapinhas. Eu lembro que quando a gente estava estudando. Opa! Quando a gente estava estudando esse livro aqui lá no GESB, a gente levou um mapa, né, da região de Israel nos dias de Jesus. Tá vendo aqui, ó? Né? Nos dias do Cristo, como era dividida a região onde Jesus se instalou. Hoje a gente conhece essa região, parte dela, né, como o Estado de Israel, o país de Israel, a faixa de Gaza, é, é um pedaço, né, vem diminuindo com os anos, mas é o mesmo local, né, o mesmo a, a mesma geografia, as mesmas montanhas, os mesmos rios, né? Tem também pedaços que hoje são da Síria. A Síria, como a gente conhece hoje, não era dessa forma, né, lá no passado, mas é, era um tanto conhecido, né? Já tinha um nome. E eu acho importante a gente falar sobre, para a gente ter uma dimensão, porque, como a gente vem conversando aqui desde o primeiro capítulo, às vezes a gente acha, por sermos muito materialistas, né, que Jesus percorreu muitos locais, né, conversou com milhares de pessoas. E aí, como a gente vai vendo no capítulo de hoje mesmo, né, Humberto Campos vai trazendo como foi simples esse trabalho que foi feito, né? Como que foi, não é que era pequeno, mas era organizado. E por ser simples, torna-se aí a coisa mais complexa que nós, enquanto seres humanos, poderíamos fazer, né? Aí, primeira coisa, vamos dar uma boa olhada aqui, ó, na legenda, né? Todo mapa traz aí uma legenda, para vocês terem uma ideia, olha só. Essa região era dividida, né? Ela era governada tanto por Herodes Arquelau, e depois foi governada aí pelo romano Pôncio Pilatos, que a gente conhece, né? Um preposto, né? Encaminhado ali para aquela região, preposto do Império, que depois que Herodes, se eu não me engano, depois que ele falece, eles não, eu acho que ele não tinha um descendente direto ou algo assim, né, um herdeiro. Eles colocam o Herodes no local, ou, perdão, eles colocam Pôncio no local para cuidar dos assuntos, né? Era comum, muito comum, essa era uma das várias
a gente pode chamar de profissões, né, ou carreiras aí, que os políticos romanos tinham. Quem leu aí o Há 2000 anos vai lembrar bastante, né, porque era uma coisa política mesmo, né, encaminhar esses representantes do império para esses locais, que era uma função administrativa, né, administrava-se ali a região para que o Império continuasse recebendo seus relatórios, para saber como é que estava, né, a situação e tudo mais. A outra região aí, que eles marcaram de roxinho, era governada por Herodes Antipas, é o mesmo Herodes da condenação de Jesus, né? E aí, por que que primeiro passou por Herodes e depois Jesus vai ser encaminhado para Pôncio, né, Pilatos? Por conta das divisões políticas, né? Herodes era o rei ali da, da Judéia, só que como a gente viu, né, lá no primeiro capítulo, a Judéia estava sob julgo romano. Os romanos estabeleceram aquele lugar ali tal como se fosse a sua colônia, né? Diferente das colônias que a gente conhece hoje em dia, mas era como se fosse, era um território ocupado por Roma que prestava tributos, né? Pagava tributos para o império, né? E aí nós temos uma região governada por Filipe, tanto é que tem a Cesareia, né? Cesareia de Filipe. Filipe também era outro, né? Encaminhado aí do, do Império Romano para a região, e as cidades da Decápolis, que tinha sido fundada por gregos, né? Comerciantes gregos ali que saíram da Grécia e se espalharam, né? Por aquela região ali, como a gente vai ver aqui. Era uma região que influencia de berço helênico, né? A Grécia, no original não se chama Grécia, né? Eles têm essa coisa da helênica, o nome, né? Antigamente era, se eu não me engano, era Helênia, alguma coisa assim, não, não vou lembrar agora certinho. E aí tudo que vinha daquela cultura, tudo que vem daquela cultura da antiga Grécia, né, é chamado de cultura helênica. Isso é importante por quê? Porque eles influenciavam muito na arquitetura, nas roupas, nas vestimentas, na, no jeito de falar e tudo mais ali na região. Tanto é que vai haver uma dissidência entre os povos da Judéia contra os povos aí da Decápolis, né? Decápolis, gente, são 10 cidades, né? Deca de 10, né? E polis de cidades, né? Como eram chamadas naquela época, cidades-estado. Então, essas 10 cidades, elas não estavam organizadas, não tinham o mesmo líder, mas para ficar mais fácil administrativamente, até geograficamente o estudo, né? Naquela época eles colocaram todas elas juntas aí, mais ou menos no mesmo balaio. Beleza? Então, para a gente não se alongar demais, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Então, olha só, essa região aqui em amarelo, ó, da Itureia, de Tracônites, e aqui tem algumas das cidades importantes, né? Nós vamos ver aqui Rafana e Cesareia de Filipe, mais ao norte, né? Se eu não me engano, Paulo é encaminhado para Cesareia de Filipe antes de ser encaminhado para Cesareia. Não, Paulo estava em Cesareia de Filipe e depois é encaminhado para Cesareia, essa outra aqui embaixo, no mapinha azul, ó, aqui, bem aqui na ponta, bem nessa cidade costeira aqui, ó. Paulo sai daqui preso e vai para Roma, né? É aqui que ele vai ficar uns dias preso e depois, uns dias não, uns meses, né? Preso e depois vai para Roma. Perto aqui, ó, da cidade de Dor. Cesareia de Filipe, Jesus passa, né? Nós vamos ter algumas visitas de Jesus à Cesareia de Filipe. Aqui também ficam marcados os montes, né? Geralmente quando tem esses montes assim é porque eles são importantes. O Monte Hermon eu não sei nada sobre ele, porque eu não sou um conhecedor aí do Antigo Testamento, mas às vezes quem estudou já viu, né? Antes da gente vir aqui para Galileia, vamos dar uma olhada aqui embaixo, olha só. Então, a região chamada aqui ó, de Idumeia, essa região de Idumeia é a região governada, como a gente viu, por Pôncio Pilatos, né? Primeiro tinha sido governada por Herodes, depois passou para a governança
de Pôncio Pilatos, que é a região aí da Judéia, né? A Judéia e a Idumeia fazem parte aí dessa mesma região, e é onde estão cidades, né, muito importantes. Nós temos um, um, um incidente diplomático aqui, né? Como vocês estão vendo, a Samaria estava aí dentro da Judéia, mas, como vocês sabem, né, os judeus odiavam os samaritanos. Não era assim, ai, não gosto, não, odiavam. Os samaritanos seguiam uma vertente diferente do que os judeus seguiam da lei de Moisés. Era tudo o mesmo povo, gente, assim como ainda é hoje, né? Eles eram todos parte do mesmo povo, tinham até a mesma religião, a mesma base religiosa, mas os samaritanos eram conhecidos por serem mais rigorosos com a tradição da Torá, e por conta dessas dissidências, os judeus, né, ou seja, quem vivia na Judéia, consideravam eles malditos, né, consideravam eles, assim, pessoas asquerosas, vamos ser bem sinceros, assim, era um ódio muito grande, né, que eles tinham uns pelos outros. E aí, tenta ir me seguindo aqui, ó. Nós temos, ó, o Rio Jordão, como vocês estão vendo, ó, ele funciona até como um limitador geográfico, né? Rio Jordão, o mesmo rio aí onde Jesus foi batizado, né? E olha só de onde ele parte, ó, o Mar da Galileia, né? Como a gente falou, esse imenso lago, como vocês estão vendo aí, ó, ele é um mar, né? Perdão, ele é um lago, né? Chamado de Mar da Galileia, chamado de Tiberíades por alguns, chamado por vários nomes. Ele recebe as suas águas do Jordão, do Rio Jordão, e vai passá-las aqui para o chamado Mar Morto. Se eu não me engano, o Mar Morto é esse pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Ele não passa a água dele para ninguém, né? E como? Ah, sim. Ó, perdão, gente. Olha aqui o Mar Morto, ó. O Mar Morto tá aqui, ó. Que ele tem aquela concentração enorme de sal, né? E por isso ele é falado de morto, né? Não tem peixe, não dá nada nele porque a água tem muito sal. Então, aqui na região da Samaria, ó, nós temos algumas cidades. Como eu disse, eu não sei muito sobre, mas é importante lembrar que tudo isso era domínio romano. Roma dominava politicamente, decisões políticas eram tomadas por Roma, né? Não havia um exército desse povo, não havia uma liberdade total, porque eles estavam sob domínio romano. Mas as questões religiosas e as questões antigamente chamadas aí da raça, né? Chamadas aí da etnia, Roma permitia. A religião era deles, né? Os romanos tinham a religião deles. Eles seguiam, continuavam seguindo, por quê? Porque eles não queriam ficar nessa briga inútil, né? De tentar colocar algo, de tentar imbuir no povo uma ideia que era deles. Eles não se misturavam, né? Os romanos dificilmente se misturavam aí com o povo dessas regiões, e tal como hoje, né, o exército romano ali presente era formado de legiões romanas que ali estavam, mas que iam mudando, né, que ia trocando. O soldado podia ir para lá passar 6 meses, passar um ano, passar 2, depois retornava para Roma ou ia para outra região do Império. Então não era que eles tinham casas ali, né? Olha aqui, ó, pertinho de Sicar, ó, nós temos o Poço de Jacó, na região da Samaria, onde Jesus vai encontrar a mulher samaritana à beira do poço, né? É onde Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Nós vamos ver, né? Tem um capítulo em especial para esse encontro. Nós vamos vê-lo. A cidade de Jope também, ela é citada, se eu não me engano, no Paulo Estevão. Acho que Paulo parte de Jope em algum momento para uma das suas viagens. Jericó está aqui, ó, pertinho do lado de Ramá. Por quê? Porque aqui, na Judéia, fica Jerusalém. Vocês estão vendo Jerusalém aqui, né? No centro. Emaús, onde Jesus vai fazer a aparição para os 500, né?
uma das últimas, a última aparição de Jesus, né, foi aqui na cidade de Emaús. Ao lado nós temos a cidade de Betânia, a cidade de Betânia, conhecida, né, porque Jesus frequentava uma casa em específico ali em Betânia, né, que era a casa de Lázaro, Lázaro com as suas irmãs, né, Maria e Marta, da passagem em que Jesus conversa com ambas, né. Jesus tinha ali tinha ali um posto, né, porque Jesus, como judeu, descia tradicionalmente para Jerusalém nas festas. Porque assim como a gente pode pensar hoje, por exemplo, o Ramadã para os... Toda vez eu esqueço, né, a palavra muçulmano. Como o Ramadã para os muçulmanos, e aí eles se juntam para fazer aquela peregrinação à Meca, né? Que você pode fazer em qualquer momento da vida, mas há ali durante o Ramadã uma grande movimentação para a cidade de Meca. As festas tradicionais aí dos judeus eram celebradas junto ao templo, né, que ficava em Jerusalém. Então eles desciam, né, saíam da Galileia e vinham para Jerusalém durante as festas tradicionais. Então Jesus fez essa viagem várias vezes. Jesus não vai a Jerusalém somente quando ele é crucificado. Jesus esteve em Jerusalém muito antes, né? Antes mesmo daquela última vez em que ele viaja para Jerusalém e é crucificado. Tem muitas passagens no Evangelho que são narradas, né? Viagens de Jesus para Jerusalém justamente na época das festas, na época das celebrações. Jesus não é porque ele é o Cristo que ele não seguia as normas, né? O que era do Espírito, ele participava, ele questionava a questão, né, da materialização das coisas do Espírito, né? Abaixo aí de Jerusalém, vocês estão vendo Belém, né? Belém, vocês sabem muito bem, né? Onde a importância dessa cidade, né? Segundo aí os relatos, foi aí que Jesus nasceu, né? Porque eles estavam fugindo aí do recenseamento, fugiram da cidade de Nazaré e no meio do caminho tiveram que parar em Belém e foi onde Maria teria dado à luz aí a Jesus, né? O que mais aqui que a gente pode citar? Jericó, onde que é o Jericó? Jericó é uma cidade importante, né? Cidade de profetas, né? Passou por muitas guerras, principalmente guerras com os sírios, né? Na época. O que mais que a gente pode citar aqui, que eu não lembro? Ah, sim, claro, né? Tinha me esquecido, né? Da região aqui principal. Essa região em roxo aqui, ó, é a Galileia. Ela estava governada por Herodes Antipas naquela época. E aqui nós vamos ver um monte de cidades, né? Onde a gente vai se lembrar aí automaticamente das leituras, né? Do Evangelho. Vamos começar aqui por baixo, então. Olha só. Nós temos aqui, por último, ó, Naim. É uma cidade, né? Vocês lembram aí da viúva de Naim, que procurou Jesus. O filho estava morto praticamente, né? E Jesus o ressuscita, assim como fez com Lázaro, né? O cura aí da do seu mal-estar temporário. Nazaré é um pouco acima, é daqui que é a família de Maria e de José. Jesus foi criado em Nazaré também, antes de ser dali expulso, né? A gente sabe que no início aí das suas pregações, Jesus é expulso de Nazaré, como ele mesmo diz, né? Nenhum dos profetas é bem recebido nas suas terras, né? Jesus foi expulso um pouco antes ali de Nazaré. Quem já fez a leitura do Evangelho já viu. Aqui à esquerda, nós temos Caná, Caná das bodas, né, de Caná. Jesus viaja com a sua família, sai de Nazaré e vai com Maria, né, possivelmente com José, porque não há relatos, para a cidade de Caná, onde é realizado o casamento, né, onde Jesus transforma a água em vinho. E aí a gente chega no palco principal, né, da grande da grande missão, né, dos grandes acontecimentos do Cristo, que são as cidades de Tiberíades, vocês estão vendo
aqui embaixo do Mar da Galileia, Cafarnaum, Corazim, Betsaida e Magadã aqui, se eu não me engano, esse Magadã aqui é Magdala, que dependendo, né, das traduções, tem gente que chama de Madalena, tem gente que chama de Magdala, tem gente que vai chamar aí de Magadã, é a mesma cidade, certo? É Magdala, é de onde é Maria Madalena ou Maria de Magdala, que a gente vai conhecer aí mais à frente. Então, para vocês verem, estão essas que Jesus mais visitou, elas estão muito próximas aí ao Mar da Galileia, né? Fundadas aí à beirada, né? Geralmente cidades são fundadas aí muito próximas aos rios por conta da questão da água, né? Todo mundo precisa de água para viver. Ou no caso aqui dos lagos, né? Cafarnaum aqui em cima, ó, é o palco principal, né? Onde a gente vai ver a maioria do tempo e da vivência de Jesus com os apóstolos durante o seu messianato. Beleza? Não tem muito mais para colocar. Aqui à direita vocês estão vendo a Decápolis, né? Que eram essas 10 cidades unidas aí só por conta da tradição. Aqui a gente pode dar a gente pode ver um pouquinho, ó. O Mar da Galileia, Cafarnaum está cá no ponto, né? Bem em cima aqui do Mar da Galileia. Olha onde está Jerusalém, lá embaixo, ó, quase no fim do mapa. Vocês estão vendo aí? Está Jerusalém, lá embaixo. Jesus saía de Cafarnaum, vocês estão vendo que tem uma estrada, né? Possivelmente essas estradas estão preservadas ou estão de pé aí até hoje, porque em muitos países as estradas romanas ainda permanecem, né? Os romanos eram experts em construir estradas. Então, é mais ou menos, eu acho que dá para confiar, né? Mais ou menos aí, né, que essa estrada existiu ou existia. Então, dá para ver que eles viajavam por elas, né? Aí é interessante porque, tá vendo onde é a Galileia, né? O roxinho lá em cima do mapa. Geralmente, quando eles desciam para Jerusalém, eles evitavam passar na Samaria. Eles não passavam por dentro do território da Samaria. Por quê? Porque eles achavam, como judeus, que o território samaritano era amaldiçoado, né? Era excomungado, como diriam aí os católicos, né? Mais antigos. Então, eles contornavam o Mar da Galileia, desciam pela Decápolis, até a Pérea, a região aí da Pérea, atravessando o Rio Jordão, para, enfim, chegar em Jerusalém, lá embaixo. Naquela viagem em que Jesus fala com a mulher samaritana, né, em que Jesus não é recebido na casa de ninguém ali, que ninguém dá pouso, né, para os apóstolos, para eles passarem a noite, eles estão indo para Jerusalém. Só que aí Jesus decide passar por onde? Decide passar por dentro da Samaria, né? E aí nós temos várias lições que Jesus vai deixar justamente para colocar os apóstolos, vamos dizer assim, mais a par, né, da mensagem do evangelho, para deixar aí esse ódio que eles sentiam, essa aversão que eles sentiam aos samaritanos. E não por isso, mas também, né, Jesus vai, após essa viagem, por passar dentro aí da Samaria, né, ao chegar em Jerusalém, ele já é questionado por um doutor da lei, né, sobre quem é o meu próximo, e aí ele brilhantemente, como em tudo que ele fazia, né, vai propor a parábola do bom samaritano. Fica de lição para os apóstolos que haviam passado pela Samaria algumas horas antes, né, alguns dias antes. Não sei quantos dias dava de viagem, né, porque às vezes eles iam aí com os seus burrinhos, né, os seus cavalos, ou iam a pé, né, não era impossível. A gente viu aí que naquele capítulo 3, né, Jesus vai a pé, sai a pé, né, de Jerusalém para chegar, enfim, na Galileia, né? Então, é só para ter essa visão. Eu sempre gostei de olhar, né? Você traz uma proximidade para a gente. Vocês estão vendo aí, se você pegar o mapa hoje, essa daqui como um todo, né? Essa região aqui, ó, da Galileia para baixo, é o estado de Israel. Eu não sei direito a fronteira certinho, né? Mas esse aqui é o mapa daquela época, beleza? A gente pode até, vamos fazer aqui, né? Mapa de Israel. A gente viu aí esse mapa. Opa.
no tempo de Jesus, vamos ver o mapa de hoje, né? Só um momentinho, gente, que nós estamos igual o Faustão aqui. Quem sabe faz ao vivo. Então deixa eu transmitir para vocês aqui. Vocês estão vendo aí a mesma coisa que eu estou vendo. Então olha aí, ó, o Estado de Israel, vizinho aí ao Estado da Jordânia, né? O país Jordânia. Então vamos dar um zoom aqui, ó. Ó, hoje a faixa de Gaza, ó, aqui à esquerda, né? O Mar Morto aqui à direita, ó, Dead Sea aqui. Ele ajuda a fazer fronteira, porque aqui à direita já é uma outra cidade. Aqui nós temos a capital, que continua sendo, né, Jerusalém. Na época de Jesus também era, hoje também. Abaixo de Jerusalém, aí, ó, seguindo essa estrada amarela, vocês estão vendo a cidade de Belém. Está lá ainda, né, ainda leva o mesmo nome. Né, e aí nós vamos subindo aqui, ó, pela. Não sei como é que eles dão os nomes aí para as BRs deles. Deve ser IS. Subindo aí pela IS número 60, a gente vai para a região de Cafarnaum. É só achar o Mar da Galileia. Aqui está o Mar da Galileia. Aqui é a cidade de Tiberíades. Aqui é a cidade de Genezaré. E aqui em cima, ó, a cidade de Cafarnaum, com as suas relíquias preservadas, né? Deve ser uma cidade que deve viver muito aí do, do turismo. Quem algum dia quiser fazer essa viagem, né, é possível visitar o local onde Jesus esteve, né? Alguns locais, né? Onde Jesus esteve. Aqui mais acima, ó, a cidade de Corazim. Nós vamos falar muito sobre ela aqui, também, ó, com seus legados romanos aí dessa época, e outros nem tanto. E é isso. Só procurar aí pelo Mar da Galileia que a gente acha, né? Esses locais onde Jesus esteve. Então, alguns preservam ainda o mesmo nome. Beleza? Só uma curiosidadezinha mesmo, só para a gente ter uma dimensão, né? Quando a gente falar que fez uma viagem, foi para um lugar, foi para outro, aí é preciso transportar, né? Pensar, olha, não foi de carro, não foi de ônibus, não foi de trem, não foi de barco também, porque eles não usavam transporte fluvial aqui. Não há relatos, né, deles usando barcos para fazerem as suas viagens. Não creio que seja impossível, mas creio que deveria ser caro ou como muito naquela época, né, a maioria dos barcos que estavam aí no Rio Jordão e estavam no Mar da Galileia eram barcos comerciais, né? O pessoal usava para pescaria, transporte de mercadorias. Não sei se havia aí um transporte de pessoas. Não é impossível de existir, mas como os relatos que a gente tem não citam, né? Então não vou afirmar para vocês que tem e nem vou falar também que não tinha, beleza? Mas é pensar que eles iam, a maioria das vezes, a pé. Ah, Marcos, ia de cavalo, né? Ia de jumento, ia de jegue. Nem sei aí que raças que eles tinham lá, mas é, é pensar o seguinte, gente. Para você ter um cavalo, para você ter um animal desses, ele não podia ser só para você passear. Eles são pessoas pobres, né? Lembra, ter um animal é custo. Hoje em dia, para a gente ter um pet, tem um custo, né? Naquela época, o custo era muito maior, porque você tinha que ter um espaço para colocar, para guardar. Se o animal ficasse doente, podia ser um problema para você, né? Porque tratar de um animal doente era muito custoso também. Então, assim, a maioria das viagens que eles fizeram era a pé mesmo, né? A gente tem a tradição em Goiás, né? Em Goiânia, por exemplo. O pessoal sai de Goiânia e desce
para Trindade a pé, dá mais ou menos aí uns 18 quilômetros, né? Naquela época eles andavam ainda muito mais. E, lembrar, né? A região é um pouco árida. Na época de Jesus, Emmanuel vai descrever no Há 2000 anos que a região não era esse deserto, né? Essa região mais desértica que a gente vê hoje, principalmente na Galileia, porque a Galileia era um celeiro, né? Eles produziam alimentos ali. Então era uma região rural. Então o Emmanuel vai dizer que ela era mais verde, né? De uma verdura mais abundante do que nos dias atuais. A gente sabe como é que é esse processo que a gente viveu aqui no Brasil, né? Os relatos, por exemplo, de Pero Vaz de Caminha do litoral brasileiro ali onde os portugueses chegaram, né? Não era de semiárido como é o Nordeste hoje, né? Era uma região de mata, eles exploraram, arrancaram ali as árvores, né, para negociar principalmente o pau-brasil, mas também para o crescimento das cidades e para a fundação da cidade teve que devastar, né, a natureza local e isso acabou transformando o clima daquela região. Então, hoje, se a gente fala de Caatinga, é possível que 500 anos atrás ela nem fosse tão assim, né? Ela fosse só um pedaço, mas aí, com as mudanças que o homem trouxe, né? Essa coisa da seca no sertão nordestino ficou ainda mais evidente, né? Ficou ainda mais brutal, vamos colocar assim. E é isso. Sem mais delongas, né? Vamos falar então do capítulo de hoje. Eu falei para vocês, capítulo 5. Nós vamos ver aí as primeiras conversas, né, de Jesus com o seu colégio apostólico. Primeira coisa, gente, dizer para vocês que Humberto de Campos, ele faz aqui um verdadeiro rebuliço, viu? Com as informações evangélicas que a gente tem. Muitas dessas informações que são trazidas aqui são debatidas há anos por estudiosos do evangelho, por historiadores, por teólogos, por filósofos que estudam os documentos que compõem aí a nossa Bíblia para buscar alguns detalhes que não foram narrados pelos apóstolos, né? Por exemplo, na Igreja Católica existe uma tradição, existe uma corrente de pensamentos, e essa tradição é no sentido literal da palavra, né, de boca a boca, que isso foi sendo passado, né? Não é algo que está escrito, não tem documento disso, é tradição mesmo, de que Tiago menor, seria irmão de Jesus, que ele teria sido filho de Maria de Nazaré e de José. Há uma corrente de pensamentos assim, ela não está embasada em nada, né? Ela está embasada em algumas teorias que foram levantadas, e o Humberto de Campos traz informações aqui acerca disso. E aí, o que nos dá respaldo? O que nos dá respaldo é, como a gente colocou, né, a importância de estudar, perdão, a importância de estudar a, a introdução da obra, né? Isso é tradição do mundo espiritual. Espíritos que estiveram ali, que acompanharam Jesus naqueles tempos, ou que estudaram posteriormente o Evangelho, e que têm acesso aí a documentos, né, ou até mesmo memórias, que nós mesmos não teríamos, né? Por isso ele faz essas afirmações que a gente encontra aqui, certo? Fala, Zizelto. Marcos, só te interrompendo um pouco, vamos colocar aqui, vamos voltar na distinção do Tiago menor e Tiago maior. Eu me perco um pouco desses dois, assim, vou te falar bem a verdade. Não, beleza. A gente vai fazer isso aqui mesmo, durante o capítulo mesmo, certo? Então, não vou ficar me delongando muito, não, mas é só para vocês terem essa noção de que algumas coisas que o Humberto de Campos vai trazer aqui eram objetos de estudo antigamente e ainda são hoje. Porque ninguém toma os livros espíritas como verdade absoluta. E isso é positivo, gente. As pessoas não são obrigadas a simplesmente acreditar.
né? Ainda mais sem uma prova. O interessante é assim, prova maior a gente dificilmente vai ter, né? Eu acho bem complicado que a gente vá ter assim uma prova maior da do, da família de Jesus, né? Dos parentes, nesse caso aqui, de parentes, né? Quem quer acreditar que era irmãos, ele não faz diferença nenhuma, né? No final das contas, isso não é importante, porque se fosse importante, os apóstolos tinham anotado com certeza, né? Então, Humberto Campos começa, né, dizendo que era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Era nas proximidades, ou seja, perto ali da cidade de Cafarnaum, como a gente viu, né, que era encostada ao lago, né, ao lago de Cafarnaum, ao lago de Genezaré ou ao mar da Galileia, tal como vocês queiram aí chamar. Né? Uma multidão de povo, né, sempre seguia Jesus. Aí essa multidão também é objeto de estudo, né? A gente não sabe dizer quantos eram. E aí ele vai dizer, né, que ele chamou 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinamentos. Lembrando, gente, Jesus não tinha tempo, né? Como a gente aqui, de ficar fazendo palestra, estudo toda semana, né? Então, não era assim que era colocado ainda o ensino, né? Essas técnicas de ensino que a gente tem hoje são modernas, né? São jovens, são novas. Na época de Jesus, a tradição comandava, né? Nós não tínhamos escritas, nós não tínhamos material didático. Então, Jesus viajava com os apóstolos, estava com os apóstolos, eles de memória lembravam as histórias, né? E a memória do povo dessa época era bem diferente da nossa. Por quê? Porque eles usavam muito, diferente da gente que hoje tem celular para ficar lembrando a gente do aniversário de alguém, eles sabiam, né? E tinham uma utilização do recurso da memória muito maior do que o nosso. Então, as histórias que a gente vê os apóstolos contando são, né, primeiramente, das memórias deles. Né? Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. E aí é interessante porque Humberto Campos vai colocar que eles eram os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. E aí, gente, a gente tem que prestar bastante atenção aqui, porque pode passar batido. Humildade e simplicidade são coisas totalmente diferentes, certo? Humildade é uma coisa, simplicidade é outra completamente diferente. Beleza? Então, de novo, vamos no dicionário, né? Para a gente não ter erros, né? Não ter dúvidas. Humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É modéstia ou simplicidade. Como eu disse, simplicidade é uma coisa, humildade nesse sentido aqui, principalmente para os estudiosos da doutrina espírita, né? Humildade e simplicidade são outras coisas, né? São coisas distintas. Por mais que o nosso dicionário queira trazer aqui que elas são sinônimos, né? Mas humildade é você saber o seu lugar. É você saber as suas limitações, tal como colocado aqui. Um espírito humilde não é alguém que é só o humilhado, o tadinho, sabe? Tem muita gente que olha assim pro tadinho. Nossa, tadinho dele, né? E aí a gente olha pro tadinho e fala assim, nossa, o tadinho é tão humilde. Muitas vezes ele não é, ele é arrogante. A pessoa que é arrogante não é humilde. Percebe? Essa, essa é a diferença principal, é onde a gente fala de humildade mesmo. Se você é arrogante, se você é teimoso, você não é humilde. Entende? É assim que é a diferença que a gente faz dentro da doutrina espírita. Simplicidade já é outra coisa. Simplicidade, e aí nós vamos fazer uso aqui do nosso amigo dicionário, né? Estou pesquisando aqui no Google, vocês podem pesquisar em outros dicionários também. Simplicidade. Simplicidade é a ausência de complicação. A qualidade do que é simples e do que não é, ou seja, o que não é composto, o que não é complexo. Vivia uma vida simples, sem muitas atarefações, né? Sem muita importância perante aquela sociedade ali. E ele vai colocar que esses 12 viviam naquela região, tinham negócios naquela região, e entre todos eles eram os mais simples e os mais humildes. Eles eram entre aqueles que ali estavam, os mais simples e os mais humildes.
não quer dizer que eles eram efetivamente simples e humildes. Percebe aí? Eu me fiz claro? Porque não é para a gente pensar assim, nossa, eles já estavam prontos, nossa, eles eram diferenciados da população. Não. Eles eram diferenciados por quê? Porque o nível de humildade deles estava um tanto acima do geral ali. Eles não eram medíocres, ou seja, eles não eram medianos. Nesses quesitos, eles eram um tanto mais do que o resto. Mas não quer dizer que estava pronto. Não quer dizer que nasceu perfeito. Simão Pedro, por exemplo, a gente vai ver ele aqui, né? Não era nada humilde. Nada mesmo. Né? Tinha um empáfia, assim, um orgulho dentro de si danado, que vai ser trabalhado durante os anos de convivência dele com Jesus e posterior, né, à desencarnação de Jesus. Certo? Então vamos lá. Então, Pedro, André e Filipe, Simão Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, eram da cidade de Betsaida. Betsaida não é uma pessoa, beleza? Eles eram filhos de Betsaida. Eles eram dali, daquela cidade, de Betsaida, mas estavam agora na cidade de Cafarnaum. Nasceu numa cidade, mudou para outra, certo? Pedro e André, a gente sabe que são irmãos. Filipe, eu não sei se ele era irmão deles. E o Humberto de Campos aqui, por essa fala, ele não coloca, né? Eles falam que eles eram da cidade de Betsaida, mas não fala do parentesco deles. A gente sabe que Pedro e André são irmãos por conta das cartas que Pedro trocava, né? E da parceria que existia ali de irmandade entre eles mesmos. Da cidade de Betsaida também eram Tiago e João. Tiago maior, né? E João evangelista, que a gente conheceu aí a família deles no capítulo passado, né? Eles eram descendentes aí de Zebedeu, filhos de Zebedeu, certo? Levi, o Levi, que depois a gente conhece ele como Mateus, né, no Evangelho. Levi, Tadeu, Judas Tadeu e Tiago eram filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas. Cleófas era parenta de Maria. Eles eram de Nazaré, da cidade de Nazaré, e amavam Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor à vista de suas profundas afinidades afetivas. Então, olha aqui, a dúvida do Zizeldo aí, que é bem, bem característica e bem correta, né? Tem dois Tiagos no colégio apostólico. Um Tiago era o irmão de João, João Evangelista, e o outro Tiago era o que eles chamavam de irmãos de Jesus, por quê? Porque ele era parente de Jesus e conviveu com ele desde a infância, certo? Jesus provavelmente é mais velho do que Tiago, e ele servia, né? Vocês vão imaginar o que era um Cristo na família, né? Devia ser aquela pessoa que todo mundo amava, né? Um espírito, puxa, né? Vocês imaginam conviver com Jesus, que é uma coisa que a gente vai falar posteriormente, né? Esse pessoal aqui conviveu com o Cristo. Conviveu não com o mito, não com a lenda, não, com a pessoa. Tinha um almoço na casa da Cleófas, Jesus ia com Maria. Aí vocês imaginam como é que era, né? É aquele parente que todo mundo ama, né? Quando chega, é aquela pessoa agradável, é aquela pessoa que você pode conversar com ela, né? Sobre todos os assuntos, ele tem um conselho para te dar, ele te ouve, ele fala ao seu coração. Vocês imaginam o privilégio dessa galera aqui, né? Então, Levi, Tadeu e Tiago, ao que a gente entende aqui, pelo que o Humberto de Campos está falando, os três eram irmãos. Levi, Judas, Tadeu, ou como eles vão chamar aqui, só Tadeu, né? E Tiago, esse outro Tiago, que é chamado de Tiago menor, só para ter uma distinção, o irmão de João é Tiago maior, e esse outro Tiago é Tiago menor, certo? Levi barra Mateus, né? Levi Mateus, Tadeu, Judas Tadeu e Tiago, Tiago menor, eram aí filhos de Alfeu e de Cleófas, que era parente de Maria, ou seja, eles eram primos de Jesus. Vamos colocar assim. Ah, em qual grau? Nós não sabemos. Eram primos de Jesus. Beleza? Por quê? Por que existe essa dúvida? Porque a palavra irmão
E a palavra primo, na língua de Jesus, no aramaico que Jesus falava, era a mesma. Então você chamava o seu primo de irmão, e você chamava o seu irmão de irmão. Por isso, algumas traduções sugeriam que Tiago fosse irmão de Jesus. Tanto que naquela passagem em que Maria está numa cidade e foi em busca de Jesus, e eles vão dizer para Jesus, olha, Jesus, sua mãe está aí na porta. E Jesus vai dizer, mas quem é minha mãe? Né? E eles olham para Jesus, tipo, Jesus, é sua mãe e seus irmãos estão ali na porta. O pessoal fala, né, os tradutores falam, que a palavra, a sua mãe e os seus irmãos, os irmãos aí, podem ser primos, podem ser parentes, porque a língua não tinha tantas palavras, né? Então chamava a mesma coisa. Para eles, irmão e primo era a mesma coisa. Até porque as famílias viviam mais ou menos muito próximas, né? Na mesma, na mesma cidade, né? Às vezes partilhava da mesma terra, né? Que vinha ali dos avós. Então a convivência era muito mais próxima do que a convivência que a gente tem hoje, certo? Outro fato, e aí, Zizelda, eu acho que ajuda também para a gente entender por que um é Tiago maior e o outro é Tiago menor. Na maioria dos relatos de Jesus com seus apóstolos, nós vamos ver as figuras de Simão Pedro, João, evangelista, e Tiago, irmão de João, próximos a Jesus. Esses três, ao que dá-se a entender, eram os que entendiam melhor Jesus. Era o círculo íntimo dos apóstolos. Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha três com quem ele congregava mais e que estavam mais presentes, mais junto dele durante as suas atividades. Como a gente vai ver aqui, eles tinham seus empregos, eles tinham suas empresas, eles tinham que viver, eles tinham que fazer a vida deles. Então, é tipo você pensar assim, ó, Jesus abriu um centro espírita e tinha 12, no início tinha 12 trabalhadores, certo? Ali do centro espírita. Desses 12 trabalhadores, todos eles aí distribuídos nos dias, Simão, ah, Simão Pedro, né? João e Tiago aí, que a gente chama de maior, estavam ali mais dias. Então vamos pegar o GESB, por exemplo, que a gente já tem aí mais ou menos essa noção, né? No GESB a gente tem o grande dia de atividades, que é no domingo, que aí a gente tem evangelização infantil, tem cursos, tem passe, tem alegria cristã, tem sopa, e visita, campanha Auto de Souza, né? Um monte de atividades. Na segunda-feira a gente tem as palestras, tem tratamentos, tem o acolhimento fraterno, né? As conversas fraternas ali, o atendimento mesmo para os tratamentos, né? Na terça-feira a gente tem curso, na quarta-feira a gente tem a reunião mediúnica de desobsessão da casa, os trabalhos mediúnicos são realizados na quarta, na quinta-feira a gente tem os cursos, né? É o dia de estudos da casa. Sexta-feira a gente não tem atividades e sábado também não. Vai recomeçar aí no domingo. Então, vamos pegar assim, é como se dos doze apóstolos, 9 deles tivessem distribuídos entre esses dias. Ó, dia de terça-feira, no estudo do Livro dos Espíritos, apareciam 7 deles. Na quarta-feira, no dia da reunião mediúnica, iam 4, Jesus, Tiago, João e Simão. No dia da reunião mediúnica. Tanto é que quando Jesus transfigura, né? Quando Jesus se mostra verdadeiramente aos apóstolos, para quem é que ele faz? Ele faz para Tiago, João e Pedro, né? E aí a gente divide o resto. A maioria deles se encontrava no domingo, que era o dia livre, né? Era um dia recorrente, onde a maioria estava ali, mas não era com aquela frequência toda. Então, Tiago estava mais próximo. É como se o Tiago fosse no domingo, ele fosse também na segunda-feira, ele fosse às atividades da terça, da quarta, da quinta. Ele estivesse ali, ele estava muito próximo. O outro, Tiago, não tanto. Era apóstolo de Jesus, mas não era com muita mais frequência. Então, pelo que eu entendo, e aí eu estou tirando aqui de estudos meus também, é que Tiago esse Tiago, irmão de João, né, filho de Zebedeu, ele era Tiago maior, ele é Tiago maior, por conta da sua maior proximidade com Jesus.
E o outro é Tiago menor, porque ele também é Tiago, mas aí, como tinha um de maior importância, né, entre aspas colossais aí, alguém que trabalhava mais, que era mais próximo de Jesus, para diferenciar a tradição romana, né, a tradição católica que criou isso, chamou ele de menor, né, mas é só por diferenciação. Isso não quer dizer que um era melhor e que o outro era pior, não. Isso é só para não dar um conflito em nós. Mas para pegar assim, né, para fechar mesmo, é bom lembrar as famílias, né? Tiago e João eram filhos de Zebedeu e o outro Tiago era filho de Alfeu. O Tiago, filho de Zebedeu, era um dos filhos do trovão, né? Tiago, filho do trovão, como Jesus o chamava, e é o Tiago maior. O outro Tiago é o primo de Jesus e é chamado Tiago menor. Deu para ajudar, o Zizel? Tirou mais de suas dúvidas? Não, ficou perfeito, ficou perfeito. Então, ótimo. Beleza, então. E assim, gente, com a leitura, com a proximidade também com o tema e com o colégio apostólico, a gente vai internalizando melhor. Vou repetir a mesma coisa que eu falei no encontro passado, né? Anota, né? Faz aí um negocinho, ó. O Humberto Campos já deu uma mastigada aqui pra gente, né? Facinho, ó. É isso aqui, gente, ó. Uns eram de tal cidade, outros vinham de outro lugar. Esses aqui eram família, esses aqui não, certo? Então, beleza. Continuando. Tomé, São Tomé, né? Só acredito vendo, descendia de um antigo pescador da cidade de Dalmanuta, que era uma outra cidade. Vocês viram que nem apareceu ali naquele mapa que a gente usou. Mas devia ser tudo, por ser pescador, devia ser uma região ou uma cidade próxima ali do Mar da Galileia. Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Canaã, na Galileia. Ou seja, às vezes, Bartolomeu já ouviu falar de Jesus lá do casamento. Porque um casamento numa cidade nessa época, gente, era uma festa, né? Assim, um negócio, assim, um acontecimento social gigantesco, certo? E aí nós temos o outro Simão, e aí convenciona, né, a mudança, porque quando Jesus conhece Simão Pedro, ele é só Simão. Quem chama Jesus de Pedro perdão. Quem chama Simão de Pedro é Jesus. Jesus vai dar para ele essa alcunha, né? Assim como ele tinha apelidado os filhos de Alfeu perdão, os filhos de Alfeu não, os filhos de Zebedeu de filhos do trovão, ele vai apelidar Pedro de pedra, porque era pedra de teimoso, né? É de Cefas. Cefas em aramaico que dizia pedra, né? Mas aí tem um sentido figurado, né? De ser teimoso, de ser cabeça dura, né? De ter essa personalidade mais, a gente chama de forte, né? Mas a gente bem sabe que é de ser mais sem educação, né? Por assim dizendo. Tinha um coração muito bom, mas até chegar nesse coração bom tinha muito, muito cascalho, né? Tinha muita grosseria. E ele era chamado de, o nome dele é Simão. Simão Pedro depois, né? E aí, para fazer a diferenciação, tem esse outro chamado de Zelote. Os Zelotes, eles eram uma dessas facções, a gente pode chamar assim, né? Que estavam presentes ali na Judéia, né? E na Galileia também, que queriam a libertação dos romanos. E eles propunham até a violência, né? Eles eram quase que guerreiros, né? Eles eram chamados aí a pegar em armas para se rebelar mesmo, para expulsar os romanos dali da região. A gente vai falar do Simão Zelote um tanto mais à frente, né? Então ele era de Canaã, da cidade de Canaã, né? Perdão, não era Canaã, era Caná, né? Era de Canaã. E ele foi se dedicar à pescaria, ou seja, ele arrumou um emprego ali na região próxima, né? E saiu da sua cidade e foi para lá, para Cafarnaum, para ser pescador. E somente Judas destoava um pouco desse concerto, né? Ele era o mais diferente de todos. Você viu que Judas Tadeu não é chamado de Judas Tadeu justamente para isso, né? Para não ter essa, essa diferenciação, né? E o Humberto de Campos vai dizer que o Judas Iscariotes era assim chamado porque ele nasceu na cidade ou na região de Iscariotes.
E aí, gente, essa é uma informação que só Humberto de Campos traz. Se você jogar Iscariotes no Google, você pode jogar cidade Iscariotes. Não há relato. Por que chamavam Judas de Iscariotes? Gente, nossa, mas tem coisa assim, ó. Tem teoria, umas mais para um lado do que a outra. Tem umas que são bem malucas, né? Querendo jogar todo o pecado do mundo nas costas do Judas, coitado, como se ele fosse um amaldiçoado, né? Desde o nascimento. E não é assim, né? Humberto de Campos é que vai dizer que ele é chamado de Judas Iscariotes porque ele nasceu na cidade de Iscariotes, certo? Para não confundir ele com o Judas Tadeu. Tanto é que o Humberto de Campos coloca aqui que ele nem é Judas, né? Ele é só Tadeu. Mas o Judas, que a gente conhece aqui, né? Ele nasceu na cidade de Iscariotes e era um camelô, vamos dizer assim, né? Ele vendia quinquilharias e peixes. Né? Ele não era pescador, perceba. Ele não era pescador, mas ele vendia peixe. Ele devia comprar dos pescadores para revender. E quinquilharias. Eu penso no Judas Iscariotes assim, como esse pessoal, como é que chamava no interior, daquele o mascate. Eu penso no Judas Iscariotes como um mascate. Era um homem de negócios, né? E que viajava aí essa região, aquela região toda, levando aí as suas quinquilharias. Quinquilharia não é coisa velha, não é coisa ruim, não, tá, gente? Na época do Humberto Campos, quinquilharia era miudezas, essas coisinhas. Né? Às vezes você queria comprar uma tampa para sua panela, o Judas tinha. Né? Às vezes você queria comprar um tapete, o Judas tinha. Você não queria ir lá na tapeçaria, tá passando ali o mascate, vou comprar dele. Né? Hoje em dia, quer comprar uma rede, vou falar com o mascate. Quer comprar um espelho, vou falar com o mascate. O que mais? Eu lembro que tinha a minha avó adorava comprar dele aí no Parque Ateneu. Ele passava, ele sempre ia lá na casa da minha avó. Minha vizinha aí da casa da minha mãe, ainda tem um mascate que toda vez que ele tá lá na região, ele para lá na casa dela e ela compra alguma coisa dele, né? Acho que mais para ajudar mesmo, porque hoje a gente tem loja, né, que vendem esses artigos. Imagina, hoje em dia a gente pode comprar pela internet, né? Mas naquela época não era assim, né? Tinha que tinha que ter um viajante que levava coisas de uma região para outra, né? Por exemplo, a Galileia era muito conhecida por ser uma região agrícola. Então não tinha essa coisa da tapeçaria, não tinha essa coisa, por exemplo, da marcenaria. Né? Judas, por exemplo, podia viajar, comprar algumas coisas de José, pai de Jesus, e sair vendendo nas outras cidades. Entende? Vou comprar aqui sei lá, um martelo de bater carne. Vou comprar aqui um tamborete desse homem e vou levar por aí para vender. Então ele devia ter seus animais de carne e tal. Ele era um homem desse tipo de negócio, né? Viajado. Aqui a gente já pode montar um perfil, né? Psicológico do Judas também, para a gente já ir entendendo essa figura, né? Judas era um cara viajado. Ele conhecia muitas cidades. Né? Ele não parava num ponto só, porque se ele ficasse parado, ele se estabeleceu ali naquela região. Ele devia fazer a região ali do lago, né? Do Mar da Galileia. Mas ele não ficava só ali. Então ele devia conhecer muita gente, ele devia falar com muita gente, né? Do rico ao pobre. E por aí vai. Vocês entenderam mais ou menos, né? Então, ó, de vez em quando Jesus pegava eles em brigas, né? Humberto Campos vai citar aqui, né? Aquela passagem em que eles ficam discutindo para ver quem é o maior no reino de Deus, né? De outras vezes desejavam saber quais deles revelavam maior sabedoria, né? No campo do evangelho, né? E por aí vai. Não era paz e amor, não eram todos santos, como a gente imagina hoje em dia, né? Por conta dessa doutrina católica. Levi continuava os seus trabalhos na coletoria local. Levi era funcionário público, né? Servidor público romano. Ele recebia para recolher dos impostos de Roma, né? Enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Diariamente eles estavam ali, mais próximos de Jesus, aí é diferente, né? Os 10 outros, tirando Levi e o Mateus, viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, o mar da Galileia, como se participassem de uma festa de luz, de uma festa incessante de luz. Né? E aí, de conformidade com a narrativa de Mateus,
Humberto de Campos vai trazer aqui, né? Uma das primeiras reuniões e o que Jesus dizia para eles constantemente nessas reuniões onde estavam apenas os 12. Aqui, gente, a gente tem que pensar o seguinte: Jesus não falou tudo de uma vez só. Foram ensinamentos, vários, que eles reuniram, que eles condensaram. E aí, às vezes, a gente acha que foi falado tudo de uma vez, mas dá para entender, né? Vocês viram, a convivência era diária. Imagina, Jesus chega para eles num dia e fala tudo isso aqui que ele vai falar agora. No outro dia, eles já não lembravam de mais nada. Percebe? Não, não era assim. Era convivência. Ó, gente, quando vocês forem sair para pregar, assim, assim, assim. Isso, eles foram lembrando e foram anotando. Alguém condensou num capítulo só do Evangelho, que é um dos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus tem lá, né? Mas não foi tudo de uma reunião só. A gente entende que foram conselhos que Jesus ia dando para eles dia a dia. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, ou das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Conselhos, Jesus estava os aconselhando. Primeira coisa, se tiver uma coisa que está fácil demais, desconfie. Jesus não estava pedindo para ele morrer por ele, não, gente. Presta atenção aqui, para vocês verem. Ele estava só aconselhando eles. Não estava, ó, vocês têm que fazer isso. Eu estou aconselhando vocês. Não estou mandando, não. Estou ensinando como é que eu faço. E eles vão ver o testemunho de Jesus durante esses anos. Mas como é que eu faço? O que, que a gente tem que buscar fazer? E aí Jesus está conversando com a gente. Lembra do capítulo passado? O que, que é ser cristão? Aqui Jesus está ensinando a gente o que, que é ser cristão. Como é ser um discípulo de Jesus. Caminho mais largo? Desconfia. A porta larga? Desconfia. O caminho da salvação é uma porta estreita. É difícil de passar. Ah, mas todo mundo vive a vida assim, Marcos. Todo mundo, sei lá. Ai, todo mundo bebe. Qual que é o problema de eu beber? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso nem é, né? Tópico de você quer beber, você bebe. O problema é assim, ah, mas todo mundo é ganancioso. O que que tem eu ser ganancioso? Tome cuidado. E olha sempre, né? Ó, buscareis a estrada escabrosa e estreita do sacrifício pelo bem de todos. E esse sacrifício pelo bem de todos, percebam, isso vai marcar todos os conselhos que Jesus vai dar para eles. Não penetreis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos. Os samaritanos gostavam dessas discussões. É, é, é de onde nascia ali, né, o farisaísmo. Lavou a mão para comer? Ah, hoje é sábado, não pode trabalhar no sábado. Ah, mas esse aí, ó, não pode. Se você tá com as suas roupas da cerimônia religiosa, você não pode sujar suas roupas. Porque se você sujar suas roupas, você vai ter que lavar elas. E porque você tocou num doente, você vai ter que ficar 7 dias sem ir para o templo, sem trabalhar na religião. Eles tinham essas picuinhas. Eles tinham essas coisinhas. Eles achavam que religião era essas coisinhas pequenas. Que no fim, não muda nada. Quem é espírita das antigas aí vai lembrar, né? Teve uma época escabrosa no movimento espírita que a gente viveu. As pessoas ficavam discutindo se o corpo de Jesus era um corpo de carne ou se era um corpo fluídico. Gente, uma verdadeira dissensão foi criada no movimento espírita por conta desse assunto. Eu pergunto a vocês, faz diferença? Ah, não, porque uns dizem que era irmão de Jesus, os outros dizem que era primo. Ah, não, mas eu sou do povo que acredita que é primo. Não, eu sou do povo. Gente, isso não muda nada. Não muda em nada, né? Discussões estéreis. Vou dar uma dica para vocês. Política. Nossa, vamos discutir política. Discute política. Vamos discutir candidato?
Política não é candidato, gente. Política não é partido. Ficar falando de partido ou de candidato, isso é estéril. Agora, discutir o que é político, o que é melhor para a sociedade, aí já é outra coisa. Então, cuidado quando você estiver analisando política e você achar que política é só o que é bom para você. Ou é só o que você acha. Ah, eu não gosto desse aí, não. Ele tem uma cara de cachaceiro. Eu não gosto desse aí, não. Ele é nordestino. Não gosto dele. Cuidado. Isso é estéril. E outra, ficar idolatrando um político, gente, eles vão todos passar. Hoje morreu a Rainha Elizabeth. Hoje, no dia de hoje, morreu a Rainha Elizabeth. 70 anos de reinado que ela estava lá. Imagina o povo que era louco por ela. O que vai fazer agora? Ela se foi, como todos os reis do passado se foram. Como todos os ex-presidentes do Brasil já se foram. Ou estão vivendo aí a vida deles. Muito cuidado com o que é pueril, né? Uma coisa é você discutir o que é bom para a sociedade, outra coisa é você ficar, né, bitolado num pensamento de esse é ruim e esse é bom. Vai, ó, abre teu olho, abre tua consciência. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso pai. Lá vai estar escrito da casa de Israel, né? No Evangelho. Aqui o Humberto Campos traduz para a gente, porque Israel, né, significa reino de Deus, e todos nós estamos aí, né? Terra de Deus, né? Não é reino de Deus, não. A terra de Deus e todos nós somos filhos de Deus, ou seja, vivemos na terra dele, né? E diante em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Voluntariamente desterradas, ou seja, aquelas que saíram do reino de Deus por vontade própria. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizer-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. É um decreto. Jesus decretou que chegou o reino de Deus. Nossa, tudo mudou. Não. É chegada a hora de conhecer, de adentrar o reino de Deus. Para isso, o que a gente tem que fazer? Mudar, né? Mudar para melhor. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclareçam todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Trabalhar para curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, enfermos, leprosos e mortos que estão nas sombras do crime, das desilusões ingratas do mundo. Jesus não estava falando para eles, gente, vai lá no vale dos leprosos, entra lá e cura todas aquelas pessoas. Percebe? Porque Jesus sabia, se fosse lepra mesmo, eles pegavam pela bactéria que causa a lepra. Eles morreriam. Não é assim. Mas Jesus instrui, se for, vai com cuidado. Se for, vai seguindo a se for, vai seguindo as normas, né? Ah, sim. E aí vocês, no livro de vocês, né, na impressão, a Raíssa está me passando aqui, ó, na época em que essa obra foi escrita, esse termo, né, leproso, era comum, né? Era uma palavra utilizada, né? Hoje é hanseníase, né? Quem tem lepra mesmo, é a doença de hanseníase, né? Ou o que a gente chama de mal de Hansen, né? Ou mal de Lázaro, que é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, né? Que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos severos. Nessa época aqui, eles sabiam que existia essa doença, né? O mal de Hansen, mas eles não definiam também. Às vezes você estava com uma micose e eles falavam que você estava leproso, né? Dependendo da bactéria que tivesse ali na sua pele, eles achavam que era tudo a mesma coisa. Então era todo mundo separado. Mas existia mesmo, né? A hanseníase, e eles sabiam que o contato com essas pessoas poderia trazer aí a doença para eles, né? Então é só para, de novo, né, gente? É um livro de 1940, né, da década de 40, o termo leproso, né, ainda era utilizado, hoje em dia a gente não usa mais, né? Só para não estigmatizar as pessoas que passam por esse mal, né? Então, percebam, essa cura dessas doenças, a cura proposta por Jesus, não é uma cura de corpos somente. É uma cura de espíritos. É uma cura de consciências.
Não vamos nos iludir achando que a cura que a gente tem que buscar é a do corpo, né? É a cura do espírito. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino de Deus, o reino dos céus, reserva os mais belos tesouros para os simples. Procure ser simples, né? Aqui é estimular o quê? A caridade, repartilhar aquilo que você tem. Não é acumular. Jesus também não está condenando aqui a riqueza. Está condenando o quê? A ostentação, né? O orgulho. Porque os simples é que herdarão o reino dos céus, né? Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas. E aí, gente, eu sei que alpercata é tipo uma bolsa, né? Se vocês puderem me ajudar aí, eu não sei certinho o que é uma alpercata. Eu sei que é um sapato? Eu sei que é algo de vestimenta, mas o Humberto Campos usa essa palavra, né? Vamos jogar aqui no Google para saber o que é uma alpercata. O Google diz que é uma cidade. Espera aí que a gente está procurando ainda o que é uma alpercata. É um calçado. Então, ó, não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. O que Jesus está falando para eles? Trabalhem com aquilo que vocês conseguem comprar do seu próprio trabalho. E não fica juntando supérfluo. Por quê? Porque o, 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 o discípulo de Jesus tem que ser o quê? Tem que ser simples, né? Lembra daquela passagem do Evangelho que vai falar daquela mãe, né? Aquela mãe que sai para fazer a caridade, né? E leva consigo a sua filha. Ela é uma senhora de muitas posses, né? Mas no momento em que ela vai fazer a caridade, ela se veste simplesmente. Para quê? Para que a sua riqueza não vá ferir os seus tutelados, né? Às vezes, a gente chega numa casa, imagina, a gente vai numa casa pobre fazer uma visita, né? Levar um consolo para alguém ali. Você chega lá com um tênis de R$ 800. Aquela família ali deve viver com 100, R$ 200. Você imagina a situação. R$ 200 por mês é o que eles têm. Você chega lá mostrando a sua bolsa, né? Que custou não sei quantos R$ 1.000. O seu sapato que custou mais de um salário mínimo. É isso, é manter a simplicidade. E principalmente, né? Buscar viver daquilo que você produz, né? Não daquilo que é fruto do trabalho dos outros. Em qualquer cidade ou aldeia, onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do evangelho com quem sejam dignos, até que vos retireis. Ah, não, você tem que ir lá para o meio do terminal e gritar lá o evangelho. Não, é com quem quer, com sinceridade. Quando penetrar em alguma casa, saudai é com amor. Qualquer lugar que você for, leve o amor, né? Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa paz aos vossos corações. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte: se essa casa te recebe em bênçãos, né? Desça sobre ela a vossa paz, ou seja, distribui com as pessoas a paz que você carrega dentro de si. Se essas pessoas não quiserem ouvir falar do que você tem a falar, percebam, torne essa mesma paz aos vossos corações. Saia dali do mesmo jeito que você entrou. Não se aperreie, não fique zangado, né? Porque não quiseram te ouvir ali. Contei para vocês, né? Vou contar de novo que a gente vai envelhecendo, né? É sempre as mesmas histórias, né? Que a vida da gente é assim. Nós fomos fazer campanha um dia, bati na casa, desceu uma moça de uma Kombi, né? Eles estavam acabando de chegar ali, deu para perceber que eles eram evangélicos. Estava fazendo campanha Alta de Souza, né? Tava eu e o meu parceiro. A gente conversou com eles, explicou o que era a campanha Alta de Souza. A moça virou para mim e falou assim: não, eu não vou aceitar, não, porque a gente é de Jesus. Eu era muito jovem, eu acho que era do primeiro ano que eu estava ali no GESB.
E aí eu fiquei sem palavras nesse momento. E saí de lá muito chateado, né? Nossa, a gente sai para fazer um trabalho desses, né? Mulher fala uma coisa dessas, né? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Se quiser te receber, recebe, né? Desça sobre aquele lugar a vossa paz. Compartilhe o seu sentimento, né? Compartilhe com aquelas pessoas ali aquilo que você já aprendeu com o Evangelho. Se não quiserem te ouvir, você parte do mesmo jeito, abençoando aquele local, né? Pedindo a Deus por aquelas pessoas, mas sem rancor no seu coração. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Tem gente que às vezes ouvia né, essa coisa antigamente e falava que é como se Jesus tivesse, tipo assim, ai, não quis receber a palavra de Jesus, tira até a terra dos seus calçados, porque essa terra é amaldiçoada. Toda terra é de Deus, gente. Toda a criação é divina. Né? Então não tem essa de, não quis ouvir a palavra de Deus, essa casa aqui é pior que as outras. Não existe isso, né? Por isso, Humberto Campos vai traduzir para nós. Vai ser um discípulo de Jesus, né? Como ele mesmo colocou, alguém que transmite a sabedoria contida nas falas de Jesus para os outros. Se não quiserem te receber, sacudi o pó dos vossos pés, isto é, saia dali sem conservar nenhum rancor e sem se contaminar da alheia iniquidade. Se os outros têm problemas, gente, deixa eles ficarem com os problemas deles. Não pega os problemas deles para você. Em verdade vos digo que virá o dia em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios de falsa crença, sem a sinceridade no coração. Olha essa tamancada que Jesus está dando a gente aqui. Vai haver maior misericórdia para aqueles que são grandes pecadores, ou seja, que estão em erros constantes, do que para aqueles que procuram a Deus somente pelos lábios e não com sinceridade no coração. É por essa razão que eu vos envio ao antro dos lobos como ovelhas, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Simples como as pombas. Pensa numa pomba, né? Tanto é que a pomba é o símbolo da paz, né? Mas a prudência das serpentes. E aqui a gente tem que ter uma conversa, né? Porque Jesus estava inserido numa cultura que não é a nossa. Foi a Igreja Católica, né? Com o mito aí de Adão e Eva que endemonizou as serpentes, né? Como se a serpente fosse uma coisa ruim. Tanto é que tem gente que nem aguenta, né? Falar de cobra. Fala de cobra, a pessoa, nem gosto de ouvir, né? Tal. As cobras são animais como qualquer outro, né? Tudo bem, ela é peçonhenta, né? Ela tem veneno, ela pode matar e tudo mais. Um boi pode te matar também, né? E nem por isso você olha pro boi e fala, nossa, que boi, né? Ui, que animal horrível. Não. As cobras eram um sinônimo de sabedoria naquela cultura, né? Na cultura oriental. Tanto é que a grande médium dos do povo grego era a Pitonísia, né? Era a oráculo de Delfos, a Pitonísia, que vem de piton, né? Que vem de cobra, porque as cobras eram tratadas como seres de muita perspicácia, de muita é, de muita prudência também, né? Porque imagina, elas não têm braços, elas não têm pernas, elas não têm membros. Uma cobra, gente, ela não pode fazer um movimento errado e daí ela sai correndo ali. Ela tem que pensar muito bem no que ela vai fazer. Porque um bote errado que ela dá, ela tá morta. Um local errado que ela entra, ela pode estar morta, porque ela não tem como voltar muitas vezes. Cobra não dá ré. Você já viu cobra dando ré? Não tem, não anda para trás. Tem que saber exatamente onde vai. É por isso que elas são tratadas como animais de muita sabedoria. E por isso Jesus usa, né? Porque era daquela cultura essa fala, né, de que as cobras são seres aí de muita de muita perspicácia.
Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Olha, novamente, né, ele traduzindo aqui, se vocês abrirem, pode abrir lá o Evangelho de Mateus, não são essas as palavras que Jesus usa, né? Não são essas as que estão lá no Evangelho. Mas Jesus está explicando, né? Vocês vão ser o quê, ó? Entregues às autoridades e sereis açoitados em seus templos, nos seus templos religiosos, que são suntuosos, que são de uma beleza, né? Nossa, o chão lá da igreja é de mármore. Sabe o que vão fazer com esse chão de mármore? Vão jogar você lá e vão te açoitar lá dentro mesmo. Na frente das imagens, naquele local santo, porque você está deturpando a santidade daquele lugar. Por muito menos, né, a Igreja Católica queimava pessoas aí na época da Inquisição. Algumas dessas execuções no pátio das igrejas, né? Jesus já estava o quê, ó? Não é que ele estava vendo o futuro, né? Mas por ter tanta experiência, né? Por ter vivido tanto e por já ter visto tantos de nós em evolução, ele sabia muito bem o que estava vindo pela frente, né? Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. E o bonito de Jesus, né, é que ele não só falava, mas ele deu o próprio testemunho, né? Estão percebendo aqui? O que Jesus aconselhava os apóstolos nessa época vai acontecer com ele. O que ele falou para os apóstolos aconteceu com ele. Vão ser levados, ó, na presença de réus, como réus, a governadores e reis. Jesus foi levado de frente ao rei da Galileia, Herodes. Ali ele é espancado. Depois de espancado, ele é entregue na mão do governador, né? Na mão de Pilatos, para que Pilatos decidisse, a fim de testemunhardes a minha causa. Jesus ali estava testemunhando a causa de Deus, né? Nós testemunhamos a causa do Cristo. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Se você tem de dizer alguma coisa, busca sintonia com o alto. Não foi assim que os grandes mártires do cristianismo faleceram, né? Muitos deles falando o que tinha de falar. Por quê? Porque eles preferiam morrer a conviver com uma mentira. E não foi assim que Jesus fez? Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai e os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o mau pensamento. O meu pensamento, perdão. Percebam aqui que cidade, essa referência aqui, né, tá falando daquele obsidiado que procura, daquele cego, né, que procura Jesus. Jesus vira para ele e fala assim: vai, mas não entre de novo na sua vila, né? Vá dar o testemunho da cura, mas não entre de novo na sua vila, na vila de onde você veio. E aí a gente lê no Evangelho e fica assim: ué, mas como é que o cara, porque ele foi curado, Jesus está falando para ele não voltar para casa dele, é isso? E aí o Espiritismo vem nos ensinar, né, que essa vila, essa casa, essa cidade na qual Jesus se refere aqui é, na verdade, o conjunto de pensamentos nos quais a gente pode se imbuir, né? É pensar assim, ó, uma pessoa que tem problemas com drogas, ele é adicto, ele é viciado em droga, ele vai fazer o tratamento numa casa de desintoxicação. Ele faz o tratamento, é desintoxicado. Se ele voltar para a mesma vida que ele levava antes, logo, logo ele volta para as drogas. O que ele tem que fazer? Ele tem que mudar o pensamento dele, ele tem que mudar
a sintonia mental e espiritual dele. Porque senão, ele vai continuar nesse mesmo caminho. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo maior que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Não é o servo maior que o seu senhor. Aleluia. O que Jesus está dizendo? Você sofre? Eu também vim aqui para sofrer. Às vezes a gente passa, né, por uns momentos muito difíceis na vida da gente. E a gente acha assim que a gente está sofrendo, nossa, demais. Demais. Mas lembre-se, Jesus, que era Jesus, sofreu do tanto que sofreu, o que será que está reservado para nós, né? Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não farão aos meus discípulos. Se contra Jesus fizeram o que não vão fazer contra a gente, gente? Todavia sabeis que acima de tudo está nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada, e todo o bem triunfará. Não guarde rancor no seu coração. Um dia todos nós estaremos reunidos, juntos a Deus, verdugos e vítimas. É da vontade de Deus, né? É assim que se encerra, inclusive, a obra de Paulo e Estevão, né? Com Paulo encontrando Estevão no plano espiritual. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Ele não vai colocar uns eleitos de um lado e outros no fogo do inferno. Vamos todos nós nos reunir. Só que para isso a gente tem de trabalhar e muito, né? O que vos ensino em particular, difundiu publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. E aí, telhados, casa mental, no mundo maior, caldeirado. Onde é que ficava o telhado da casa? No córtex frontal, que é o quê? A nossa ligação com o alto, de onde a gente coloca as nossas esperanças no futuro. Que essas palavras estejam conosco, né? E que a gente possa guardá-las para pensar na vida futura e para agir como quem sabe as consequências dos atos que a gente comete agora, né? Vai ter consequência. Um dia a gente vai receber por tudo aquilo que a gente faz. Difundiu publicamente. Não fica guardando para vocês. Se alguém perguntar para vocês algo, por quê? Jesus era seguido por uma grande multidão de povo. Perguntou, Jesus conta a história. A multidão não entende, tinha os apóstolos que eles podiam chegar e os apóstolos iriam explicar. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Vão martirizar seu corpo? Não tema. Tem coisa muito pior, gente, do que morrer. Acredite. Como a gente falou aqui, né? Acho que foi na terça-feira que a gente estava comentando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. O materialista pensa que essa vida aqui é a única. O espírita não. O espírita tem que lembrar o quê? Que o máximo que pode acontecer conosco é a nossa desencarnação. É o máximo. O máximo que pode acontecer é você morrer. Tem coisas piores que a morte? Tem. Jesus está falando aqui. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. No inferno da consciência. Sentimento dos outros, pensamento dos outros, não. Pensamentos nossos. Não se vendem dois passarinhos por um centil? Não se vende? Não vendem animais? Não vendem a vida, né? Por um centil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nenhuma folha cai sem a vontade de Deus. Se acontece algo conosco, gente, lembre-se, é a vontade de Deus. Ah, mas eu não gosto, Marcos. Tudo bem. Mas, assim, né? Muitas vezes não é do jeito que a gente quer. É do jeito que precisa ser, né? E esse precisa ser está nas mãos de alguém superior a nós, né? Está nas mãos de um ser que
que transcende a nossa inteligência, os nossos sentimentos. Ele sabe o que é melhor pra gente. E ele é um pai amoroso. Que tudo isso, né, é uma contradição assim tão gigantesca para nós, né, enquanto aqui encarnados e também espíritos ainda muito materializados. Jesus está falando o tempo todo, gente, vocês vão sofrer muito, muito em meu nome. Mas Deus ama vocês e vocês vão receber essas recompensas. E aí é estranho, né? Porque a gente ouve, a gente vai ser recompensado. Não é nada material. Não é a sua casa, não é a sua família linda, não. É a sua consciência em paz. Não é nada material, é o seu espírito em paz. Lembre-se, tudo está nas mãos de Deus, né? Não tem mais, porque o homem vale mais que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu me confessarei igualmente diante de meu Pai, que está nos céus. Qualquer um que disser aos outros que está comigo, com ele eu também estarei. E aí, olha aqui, até marquei, ó, as recomendações de Jesus foram ouvidas, né, por eles, e os apóstolos ouviam Jesus falando dessa maneira, e olha, passava a nota íntima de alegria e de esperança, né, no semblante deles. Eles tinham muita esperança. O apóstolo do evangelho tem que ser esperançoso, tem de manter as suas esperanças no futuro, na vida futura. E aí, para a gente já encerrar, porque a gente já passou em muito nosso tempo, né? Nós vamos ter aqui esse diálogo muito interessante, né? Porque Judas Iscariotes, pensou, Jesus quer fazer uma obra. Qualquer coisa que a gente vai fazer nesse mundo aqui, a gente precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro, gente. No movimento espírita, a gente tem um negócio assim. Pessoa, não, eu só vou no centro assistir palestra, eu assisto só os estudos lá no GESB, só os estudos. Agora, então, com esse negócio de online, né, as pessoas esquecem que os nossos centros espíritas têm sede fixa, né? Tem um local onde funciona o centro, né? No futuro, eu acho que vai ter um centro virtual, né? Vocês vão ver que, né? Todas as reuniões vão ser virtuais. E não vai precisar desse negócio, vamos alugar ou vamos comprar um terreno para fazer um centro espírita. O centro espírita são as pessoas, né? Mas, ainda assim, né? Se a gente quer trabalhar na caridade, se a gente quer ajudar na caridade material de alguma forma, qualquer que seja, eu quero fazer uma sopa lá no meu centro. Eu quero evangelizar crianças lá no centro, quero oferecer cursos para as pessoas, eu quero fazer campanha, né? Tem que ter um local para se reunir. Esse local ele precisa de energia elétrica, ele precisa de água encanada, né? Precisa de água para beber, pelo menos, não precisa ir para o centro espírita porque todo dia tem um banquete lá, né? Essas coisas envolvem dinheiro, não envolvem? Na casa de vocês, os boletos são pagos assim, pela graça de Deus. Eu cheguei lá na loteria e falei para a moça assim, moça, eu tô aqui com a graça de Deus e eu queria que você desse baixa aqui no meu boleto da conta de energia, porque é assim que eu pago as coisas. É assim? Você chega lá no supermercado, enche o carrinho, ó, moço, eu tô precisando disso aqui para a próxima quinzena, aí eu vou te pagar com graças a Deus, ó, passa isso aqui para mim que Deus vai te dar em dobro. É assim que funciona? Infelizmente não, né? Gente, os nossos centros espíritas também são dessa forma, né? Tem água no centro espírita que você vai? Tem banheiro para você usar? Você chega lá, você assiste a palestra no escuro? Não, né? Tem energia elétrica? Tem. Os centros espíritas hoje têm internet, né? Tem centro espírita grande que tem carro para fazer as atividades, para buscar um donativo que alguém que deram, ou para levar esse donativo na casa das pessoas, né? Tem centro espírita maior aí que tem carro, tem centro espírita que tem funcionário. Porque as atividades são tantas que não pode parar e atendem muitas pessoas. Né? Vamos falar da nossa realidade do GESB? A gente faz lá a sopa aos domingos, né? A gente distribui cesta para as famílias cadastradas. Essa é a realidade que a gente conhece, dos trabalhos que a gente faz, né? Então, eu me lembro que muito jovem também, né?
Certa vez eu fui conversar com a Amância, que é a nossa chefe, era na época a nossa chefe ainda é, né, e tinha recém tomado posse ali como chefe dessa nossa área de assistência, né, assistência material. E aí perguntei para ela quantas cestas básicas o GESB dava, né, por mês, quantas famílias a gente tinha cadastrado ali, que todo mês a gente dava uma cesta básica. E a Amância me falou um número, não vou colocar aqui, porque não precisa, mas eu achei muito pouco. Eu falei, nossa, olha o tamanho desses centros, né? A gente pode contribuir com mais, e eu me lembro que fiquei indignado, né? Indignado, não precisa fazer mais, né? Aí depois eu fui parar para pensar, né? Para fazer mais, a gente precisa arrecadar mais, a gente precisa de mais alimentos para montar essas cestas. A gente precisa. A gente precisa fazer mais. Precisa receber mais para dar mais, né? E aí eu fui parar para pensar, né? Que as atividades ali, em qualquer casa espírita, qualquer igreja, são mantidas também com dinheiro, gente. A gente não paga impostos. O governo dispensa, né, alguns impostos das casas espíritas, mas não são todos. Energia elétrica é com dinheiro que a gente paga. Não é com passe, não é com água fluidificada, não é com mensagem mediúnica, né? Então, vamos colocar a mão na consciência. O dinheiro pode ser uma tentação? Pode, mas ele é necessário. Ele é necessário. E é sobre isso, né, que eles vão conversar aqui, porque o Judas vai pedir a contribuição ali dos apóstolos, né? Cada um deles vai dando ali o que tem, né? Mas, gente, era todo mundo como eles colocam aqui no início, né? Muitos deles muito humildes e muito simples, né? Então, você imagina, pescadores. Cada um enfiou a mão ali no bolso, o que tinha ali no alforje, né? Entregado ali algumas dracmas, que eram as moedas aí que a gente pode contar hoje como centavos. Os denários, que é o que a gente conta aí como real mesmo, né, como uma unidade de real. Não deve ter dado, no máximo ali, vou chutar aí mais ou menos, não deve ter dado uns R$ 200. Passando ali para recolher dos 12. O Mateus, que devia ter mais dinheiro, deu mais, os outros deram o que podiam, né? Não deve ter dado uns R$ 100 ali que eles ajuntaram, né? Moedinha por moedinha ali, né? Juntaram esse dinheiro. E o Judas vai entregar para Jesus. Ó, Jesus, né? Será que Deus precisa dessas riquezas precárias para construir as belezas do mundo, né? Em mãos que não saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento. Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Faz aí a sua coleta, né? Mas cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Busca o necessário para o desenvolvimento das suas tarefas, né? Eles ajuntam ali, todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos, né? Deu ali uns 100, 150 e poucos reais, vamos colocar assim. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões. Já estava meio apreensivo. Por quê? Porque ele sabia da tentação que é, né? Possuir dinheiro. Enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Ó, Jesus, a gente não reclama muito não, mas olha aqui, ó, um pouquinho de coisa a gente já tem. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético.
Sim, Judas. A bolsa é pequenina. Contudo, permita Deus, queira Deus, que nunca sucumbas ao seu peso. E a gente sabe, né, que um dos símbolos da traição de Judas, além do beijo, né, são as 30 moedas com as quais ele foi pago ali pelos sacerdotes do Sinédrio. Jesus já estava profetizando, não é que ele estava vendo o futuro, né, mas profetizando que, olha, se não tomar cuidado, o peso do dinheiro pode acabar nos levando por caminhos tenebrosos. E assim a gente conhece um pouco, né? Um pouco mais das advertências que Jesus deixa para os seus apóstolos, para aqueles que querem segui-lo. Aqui, nesse capítulo, gente, Jesus não está falando só com esses seres, né? Com esses espíritos, ele está falando conosco, está falando com todos, são palavras de vida eterna. Não nos esqueçamos dessas orientações. Tem dúvida? Volta aqui nesse capítulo. Quer relembrar alguma coisa? Volta aqui. Volta aqui e ouve de novo esses conselhos. Acima de tudo, gente, tanto do capítulo passado quanto desse, né? Decidiu ser cristão? Jamais se esqueça de tudo isso que está colocado aqui. Da necessidade de ponderação que nós temos que ter, da simplicidade e da prudência, do coração e da consciência limpos, e principalmente do amor incondicional ao próximo, seja esse próximo quem for. Certo? Semana que vem a gente vai ver o capítulo 6, intitulado Fidelidade a Deus. Beleza? Então, até lá. Boa noite.